Salmo de número 7. Quem encontrou, diga eu. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Diga assim: em ti confio. Vá até o Salmo 10 agora. Salmo de número 10. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Vá até o Salmo 58 agora. Salmo 58, verso 6. Diz assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escorrem. Se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os ímpios cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, assim os verdes, como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que nós queremos sair daqui essa manhã direcionados pelo Senhor. Nós queremos sair daqui com o nosso coração tratado, com a nossa mente alinhada aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que os nossos. O coração está aberto, Senhor, os ouvidos estão atentos. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. A trajetória de Davi não foi fácil. Se fosse para Davi ficar a vida inteira de trás das ovelhas malhadas, Davi não teria enfrentado nem 1% das lutas que enfrentou na vida. Mas porque Deus decidiu fazer Davi dar certo, do outro lado se levanta a oposição e tenta de tudo para fazer Davi dar errado. Se Davi tivesse aceitado uma vidinha morna, tranquilinha, saindo de casa só pela manhã para ir lá cuidar das ovelhas que não tinham valor para ninguém, e depois no final do dia voltasse para casa, tudo bem, não estaria incomodando ninguém. Ninguém perceberia a vida de Davi, a presença de Davi, a existência de Davi. Ninguém ia olhar para ele, ninguém ia se preocupar com ele. Mas como Deus o achou de trás das malhadas e decidiu tirá-lo de lá, e devido ao coração que ele tinha, decidiu colocá-lo no trono, então Davi vai ter que fazer uma caminhada longa, a caminhada da vida, que não é fácil para ninguém, sobretudo para aqueles que decidem dar certo. Se você se acomoda em dar errado, muita gente não vai incomodar você. Agora, se você não se acomoda dando errado, mas se levanta para dar certo, aí muita gente vai ficar incomodada com você. E é o que vai acontecer com Davi. Davi vai ser perseguido, e muito perseguido. Davi vai enfrentar lutas que um ser humano normal não precisaria enfrentar na vida. Alguém que tem uma vida mediana nunca vai precisar enfrentar as batalhas que Davi enfrentou. E eu não digo só batalhas externas não, tá bom? De pessoas se levantando contra ele. Mas eu digo de batalhas internas também. Porque Davi teve que vencer os seus gigantes do lado de dentro. Davi teve que vencer um gigante chamado comodismo, um gigante chamado medo, um gigante chamado timidez. Davi teve que vencer tudo isso dentro dele, para depois conseguir também vencer do lado de fora.
E quando Davi decide aceitar a esse chamado de Deus e vencer os gigantes internos e também os externos, Davi vai provocar nas pessoas que estavam à volta algo que a gente provoca até os dias de hoje quando decide dar certo: a inveja. Invejavam Davi, botavam os olhos em Davi e agora começaram a perceber Davi. Davi estava sendo notado, porque aquilo que Deus estava fazendo com ele e através dele estava chamando a atenção. A gente também é vítima disso, não é? Não precisa muito nos dias de hoje para as pessoas invejarem você ou tentarem de alguma forma impedir essa sua caminhada que está dando certo. Se você no ambiente de trabalho vender mais do que o outro, o colega lá, já é motivo suficiente para o colega se achar no direito de se levantar contra você lá dentro, só porque você atendeu melhor e por consequência vendeu mais. Que coisa, não é? É muita falta de maturidade nas pessoas que por muitas vezes nos cercam, é muita falta de amor. Aí a gente vê a palavra também se cumprindo nisso, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e a gente sente isso na pele. A gente percebe isso, por muitas vezes, até no olhar das pessoas. Davi, naquela época, já sofria coisa assim. E o que é a inveja? Eu já disse aqui. A inveja não é querer ter o que o outro tem, mas é se incomodar porque o outro tem. Enquanto o outro não tem, tudo bem. Enquanto o outro não cresce, tudo bem. Enquanto o outro está no mesmo patamar que eu, ou, entre aspas, abaixo de mim, tudo bem. O problema é quando o outro decide avançar, é quando o outro decide dar certo, ou ter mais, alguma coisa nesse sentido. É aí que começa, do outro lado, se levantar a inveja, né? Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, ninguém estava invejando ele. Mas depois que Davi é levantado por Deus e começa a fazer a diferença, está todo mundo agora se levantando contra ele. Mas a gente percebe um Davi no capítulo 7, no começo de uma caminhada, um Davi maravilhado com tudo aquilo que Deus está fazendo, um Davi que está perplexo porque Deus deu força a ele para ele matar um leão, um Davi impactado porque esse Deus fez com que ele enfrentasse um urso e vencesse a força e a ferocidade de um urso. Então Davi está impactado com isso, está maravilhado com isso. E diante de tudo isso que Davi está vivendo, foi fácil para Davi compor o Salmo 7. Foi fácil para Davi, diante de um cenário onde aqueles que estão se levantando contra ele não estão conseguindo tocar nele ou causar dano a ele, é fácil ele compor o Salmo 7 e dizer assim para Deus, como a gente leu: Senhor, em ti confio. É muito fácil a gente dizer que confia quando tudo está saindo do jeito que a gente quer, quando tudo está dando certo. Quando a gente consegue rasgar um leão no meio, é muito mole a gente dizer para Deus, falar: Senhor, em ti confio. É claro, deu certo. É fácil quando um urso vem de cima para baixo com aquela pata para meter na gente, mas por alguma razão a gente consegue parar a mão do urso e matar esse urso. Aí é fácil. É fácil, percebendo assim que Deus nos deu mais uma vitória, é fácil compor o Salmo 7. É fácil dizer: Senhor, em ti confio. Também depois de uma coisa dessa dizer que não confia, depois de uma coisa dessa duvidar desse Deus, quem duvidaria? Ninguém, né? Até o ateu diria: Deus está aqui, porque Deus estava dando vitória para ele. Agora, o difícil é manter isso quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. A grande maioria de nós foge de problemas. A grande maioria de nós não tem a disposição para enfrentar as lutas do dia a dia. Mas mesmo você fugindo, eu não sei se você já reparou, tem gente que vai atrás. Tudo bem que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e isso é verdade. A Bíblia vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestades, ou seja, a nossa luta não é contra estes que se levantam contra nós, não é. É contra aquilo que está por detrás dele, manipulando eles. Só que isso a gente sabe. Só que na cabeça deles, a luta deles é contra a gente. A sua luta, por exemplo, não é contra aquele parente.
Mas na cabeça daquele parente, a luta dele é contra você. A sua luta não é contra o colega de trabalho, mas aquele colega de trabalho está mirando em você. E essa luta, para ele, é uma luta entre ele e você. E por mais que você diga, eu não quero confusão, ele te persegue, ele fala mal, te critica, mente a teu respeito. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas aquela sensação de que para onde você vai, o camarada vai atrás de você, está fissurado em você, quer a todo custo te tocar e te destruir. O que é isso? É a vida, não é? É a vida. Agora eu vou te dar um conselho: não quer passar por isso? Não tenha nada, não seja nada, não vença nada. Fica dentro de um quarto trancado, comendo no coxo, só isso. Talvez as lutas não te alcancem lá, porque o dia que você decidir ser alguém, dar certo e conquistar, pode se preparar, vai ter oposição. É por isso que a gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que é o nosso sonho, porque se a gente coloca os olhos na linha de chegada, a gente consegue ter força para dar os passos que a gente tem que dar hoje. Porque se não for pelo prêmio que está lá na frente, desanima, dá vontade de parar. Tem gente aqui que já teve vontade de pedir demissão, tem gente aqui que já teve vontade de sumir daquela casa, sair daquela família lá de perto daquele povo. Tem gente aqui que deu vontade de ir para longe, porque é difícil mesmo, não é? É difícil você não fazer nada para as pessoas e elas mirarem em você e a todo custo querer te destruir. Essas perseguições externas são complicadas demais. E Davi enfrentava as duas, as externas e as internas. Eu sei que tem gente aqui que também enfrenta as internas. Aquela voz dentro de você que diz que você não vai conseguir, que diz que não vai ter jeito, que é melhor parar, que é melhor sair da presença de Deus, porque não está dando certo. Mas nós vamos vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus. Então no Salmo 7 é um Davi em início de carreira, onde o leão foi fichinha, onde o urso também morreu. E esse Davi, no início da carreira, vendo todo o agir de Deus, está empolgado, está animado, está maravilhado, e aí ele diz: Senhor, em ti confio. E no Salmo 10, as coisas estão saindo do controle de Davi, não de Deus, porque de Deus não sai nunca. No Salmo 7, Deus está permitindo que Davi seja submetido a uma pressão, e Davi não estava acostumado a lidar com isso, porque quando cuidava das ovelhas malhadas não tinha pressão sobre ele, ninguém queria cuidar daquelas ovelhas, ninguém queria estar lá com ele, não. Mas no Salmo 10 tem pressão. No Salmo 10 algumas coisas estão saindo do controle dele. No Salmo 10 ele queria que Deus fizesse de imediato, como fez lá atrás com o leão e com o urso. Que com o leão e com o urso a coisa foi rápida, não é? Parece o leão, não tem muito o que pensar, é matar ou morrer. Ele enfrenta e mata. Então não tem muita, não há demora, não tem nada que foge do controle dele. Ele põe a mão e Deus dá vitória, e foi simples e rápido e acabou. É como dobrar o joelho meio-dia, pedir a Deus, e 1h da tarde a resposta já chegar. Aí é fácil dizer: Senhor, confio em ti. Mas no Salmo 10, Davi ora e a resposta não vem. No Salmo 10, Davi está esperando que Deus faça logo, e Deus não faz na hora que ele quer. No Salmo 10, Davi vai abrir a boca dele e vai revelar como está o coração dele em relação à pressão que ele está vivendo naquele momento. E ele vai dizer assim para Deus: ó, por que te escondes? Olha a sensação que ele está tendo. Senhor, o Senhor está se escondendo de mim. Por que te esconde no dia da angústia? Senhor, eu estou aflito, eu estou passando por problema, eu estou enfrentando luta, mas a impressão que eu tenho é que o Senhor não está comigo. O Senhor está se escondendo porque Davi está tendo a impressão que ficou sozinho. Davi está tendo a impressão que Deus o deixou, Deus o soltou no parque e foi embora. Davi está tendo a impressão que Deus simplesmente diz assim: ó, se vira aí, porque agora eu não posso. Senhor, por que te escondes? É como se ele estivesse procurando a Deus e não encontrando.
mas ele não estava encontrando do jeito que ele gostaria de encontrar. E como que ele gostaria de encontrar naquele momento? Um Deus que logo desse força a ele para ele matar os leões e o urso, assim, no estalar de dedos. Um Deus que resolvesse rápido. Um Deus que logo colocasse a mão e desse a vitória para ele de forma instantânea. É assim que Davi quer encontrar Deus naquele momento. Só que Deus não vai agir assim sempre. Porque se Deus agisse assim sempre, ele ia criar ou formar em nós filhos mimados. E Deus não seria um bom pai assim. Deus está submetendo Davi a um período de pressão para que Davi cresça, para que Davi amadureça, para que Davi se torne hoje melhor do que ele era ontem. E ninguém amadurece sorrindo, brincando, não. A gente só amadurece debaixo de pressão e de luta, sim ou não? Mas se Deus sair resolvendo tudo para a gente, fica fácil, gente. Se Deus sair resolvendo todos os nossos pepinos, todos os nossos problemas, sobra o que para a gente crescer? Sobra o que para a gente amadurecer, para a gente se fortalecer na vida? Nada, nada. Quer dizer que Deus então tem que colocar a gente dentro de uma redoma de vidro e impedir que qualquer coisa aconteça. Deus não é assim. E Davi tinha que saber isso, a duras penas, mas ele vai aprender. Então no Salmo 10 ele vai dizer: por que te escondes? Porque o Senhor está escondido. Agora, o pior é o que vai acontecer com Davi no 58. Que no 58, Davi está deixando de ser imagem e semelhança de Deus e passando a ser a imagem e semelhança daqueles que estavam se levantando contra ele. Que olha o que Davi vai dizer no Salmo 58: o justo se alegrará quando ver a vingança. Isso, o justo vai ficar feliz quando lavar os pés no sangue do ímpio. Que negócio é esse? Que ódio é esse, gente? É muito ódio. Você prestou atenção no que Davi falou? Que Davi está dizendo o seguinte: eu quero lavar o meu pé no sangue daqueles que estão se levantando contra mim. Ou seja, eu quero que ele morra aos meus pés. Eu quero que quem está me fazendo mal morra nos meus pés, para que eu vá lá e lave os meus pés no sangue deles. Olha o que Davi vai pedir para Deus: Deus, quebra-lhe os queixais, arranca os dentes da sua boca. Quanto ódio, que raiva, que rancor. Davi aqui está se deformando, porque Davi não está sabendo lidar com a pressão. Mas Deus precisa submeter Davi a essa pressão, porque aquilo que Deus tem para Davi é muito grande, e Davi tem que estar preparado para viver tudo que Deus tem para ele. Pegou isso para a tua vida? Então eu vou repetir falando de você. Deus precisa em alguns momentos nos colocar em algumas pressões, para a gente aprender a lidar com isso, porque aquilo que Deus tem para a nossa vida é coisa grande, e Deus não entrega coisa grande para quem age como menino. Deus não entrega coisa grande para quem age como Peter Pan. Deus não entrega coisa grande para quem age com falta de maturidade. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está moldando as nossas emoções. Deus está tratando do nosso coração e da nossa mente. Deus está, como diz a canção, nos ensinando a ser forte. Por quê? Porque aquilo que Ele tem para a nossa vida não combina com gente fraca. Aquilo que Ele tem para a nossa vida não combina com gente melindrosa, não combina com ovinho de pele, não combina com gente que vive de mimimi, de fofoquinha, incomodado com o que o outro disse, com a postagem do outro, com a indireta do outro. O que Deus tem para a nossa vida não se encaixa com o perfil de gente que fica na rede social entristecendo o coração com a indireta do outro. Não, o que Deus tem para a nossa vida é tão grande, que a gente tem que estar acima de tudo isso aí. Deus está preparando a gente. Dói, mas Ele está preparando a gente. Dói porque a gente não queria estar passando por esse tipo de coisa. Dói porque a gente queria ser amado por todo mundo. É verdade ou não é? A gente queria que todo mundo amasse a gente.
A gente queria que todo mundo fosse com a nossa cara. Mas não é assim. A gente queria que todo mundo elogiasse o nosso cabelo, o nosso nariz, as nossas orelhas na medida certa. Mas não é assim. A gente queria que todo mundo dissesse: olha, ele é muito inteligente, ela é uma bênção. Mas nem sempre é assim. Você ora pela pessoa e a pessoa fala mal de você. É ou não é? Você faz o bem à pessoa e a pessoa te retribui com o mal. Sim ou não? Você ama a tua família, a tua parentela, mas a tua parentela parece que está olhando para você como se você fosse a ovelha branca ou a ovelha negra da família. Eles miram em você e não querem que você dê certo de jeito nenhum. Só que se você der certo, você vai poder até abençoar eles. Mas eles são tão tapados que eles não compreendem isso. Eles se levantam contra. E o que é isso? É a vida. Só que esse tipo de comportamento a gente espera deles. Ou será que você não esperava isso deles? Porque de gente que não tem Deus, a gente vai esperar o quê? Gente que não está, por exemplo, num culto como esse, ouvindo essa palavra, a gente vai esperar o quê? É porque a gente fica se enganando, esperando o bem de todo mundo, quando na verdade isso é impossível. Então quem não tem Deus, pode estar bonito por fora, mas é um sepulcro caiado, tem morte por dentro. A gente vai esperar o quê de gente que anda longe da presença de Deus? Porque, irmão, ou se está com Deus, ou se está com o diabo. Por quê? Porque de acordo com o próprio Jesus, a casa não fica vazia não. Ou será que você nunca entendeu isso? De acordo com a própria palavra de Jesus, a casa que somos nós, nunca fica vazia. Ou ela está ocupada com um, ou está ocupada com outro. Então quem não está cheio de Deus, está cheio de ódio, de rancor, de inveja. Porque tudo isso é coisa que Satanás planta no coração deles. Então, dessas pessoas, a gente espera esse tipo de coisa. Só que tem o seguinte: Deus não espera isso de nós. Aí Davi vai falar com Deus. Aí Davi vai compor um salmo, vai falar com Deus. Davi vai pegar a harpa dele, o Elber. Davi vai pegar o teclado Yamaha MO6, sei lá, dele, e vai começar a dedilhar o teclado e vai falar com Deus: ó Deus, eu te amo, mas faz uma coisinha para mim, arranca os dentes dos meus inimigos. Ué, faz uma coisinha para mim, Deus. Faz os meus inimigos morrerem, mas não faz eles morrerem longe não, que eu quero assistir a morte deles. Eu quero que eles morram do meu lado, para que eu pegue os meus pés, tire o sapato, tire a meia e vá lá no sangue deles e dê uma lavada no meu pé. Irmão, como você acha que Deus está ouvindo um negócio desse? Eu fico imaginando Deus olhando para Davi dizendo: não é isso que eu estou te ensinando, meu filho. Não é desse jeito que eu te quero não. Não é assim que eu quero que você esteja para te entregar tudo aquilo que eu preparei para você não. Não é assim que eu vou derramar sobre a tua vida tudo aquilo que eu já tenho para derramar não. Davi, muda o discurso. Davi, aprenda, porque não é desse jeito que eu quero o seu comportamento. Davi, você foi criado à minha imagem, à minha semelhança, só que você está se tornando a imagem, a semelhança daqueles que se levantam contra você. Davi, não desça ao nível dele. Davi, sobe aqui. Davi, não desça, suba. Davi, não dá para trás, vem para frente. Davi, não perca. Davi, aprenda a lidar com as crises. Davi, aprenda a lidar com os problemas. Aprenda a lidar com pessoas que não querem lidar com você. Aprenda, Davi, a viver nessa terra. Davi, aprenda, Davi, que nem sempre vai sair do jeito que você quer. Mas o fato de não sair do jeito que você quer não quer dizer que eu me esqueci de você. Davi, eu não vou te soltar. Davi, aprenda isso. Você não precisa ficar igual a eles. Davi, você não vai vencer a guerra, Davi, sendo igual a eles, usando as mesmas armas que eles usam. Você não vai agir assim, Davi. Deus queria que Davi confiasse. Olha para o teu irmão, me ajuda a pregar e diz para ele: confia. Aprenda a lidar com essas lutas, irmãos. Porque não adianta eu dizer que eu vou orar por você, essas lutas vão acabar. Espera aí, faz isso não. Isso aqui não é ficção. Isso aqui é a vida real. Não adianta eu dizer: não, vou orar por você e nunca mais ninguém vai dizer que você é feio. Não tem como. Vão dizer que você é feio, ainda que você seja bonito. Alguém vai dizer: bicho feio. Alguém vai falar aquilo que você não quer ouvir. O problema é que quando falam aquilo que a gente não quer ouvir,
A grande maioria de nós não consegue ficar quieto. A grande maioria de nós quer pagar na mesma moeda. Me dá um tapa que eu dou 2. Fala de mim que eu falo também. Mas vou falar se você falar de mim, eu vou contar aquele negócio seu que eu sei. A gente quer se tornar igual àquele que se levanta contra nós. Aí, o que eles querem que aconteça com Davi, Davi agora está querendo que aconteça com eles. Eu quero que eles morram nos meus pés. Agora, eles queriam que Davi morresse. Davi estava morto? Sim ou não? Quem é que estava guardando Davi? Quem? Quem estava guardando Davi? Então não importa o que eles querem, o que importa é quem me guarda. Não importa se eles querem a minha destruição, o que importa é que Deus quer me levantar. Já me levantou e vai continuar me levantando. Você pega isso para a tua vida, pelo amor de Deus. Que não importa o que estão fazendo com você, o que importa é o que você está fazendo com isso. Não desça ao nível deles, não se torne igual a eles, porque quem guia eles é o opressor, mas quem guia você é o teu pastor. Nós temos que ser diferentes, gente. Nós temos que acreditar naquilo que está escrito acerca da nossa vida. Pergunta para mim o quê? Romanos 8:31 diz o quê? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, então está preocupado com o que estão fazendo, por quê? Está querendo pagar, brigar com eles, por quê? Não, porque eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Irmão, mata esses bois, vamos fazer um churrasco, tudo se resolve, acabou. Para com esse negócio. Se Deus é por nós, no versículo 33 diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu gosto disso. É Deus quem os justifica. E sabe por quê? Não adianta você tentar convencer pessoas que não querem te ouvir, que você não está fazendo nada. Você fica perdendo o seu tempo tentando convencer essas pessoas a não se levantar contra você. Presta atenção, eles decidiram se levantar contra você, e não há nada que você fale ou argumente que faça eles mudar o pensamento deles. Você fica tentando se justificar o tempo todo, tentando se explicar o tempo todo. É Deus quem nos justifica. Em Romanos 8:37, o que diz? Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Eu gosto disso. Olha para alguém e diga assim, não se preocupe em vencer tudo. Você já é mais que vencedor. Você vai vencer os externos e os internos. Você vai vencer não só essa pressão externa, mas você vai vencer esses gigantes que se levantam dentro de você também. Ansiedade, culpa, medo, rejeição, timidez. Esses gigantes aí vão cair por terra, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. No Salmo 63, Davi já está melhor, porque passou por um tratamento. Aí lá no versículo 8 do Salmo 63, Davi vai dizer assim, a sua destra me sustenta, aleluia, a tua destra me sustenta. Ou seja, estão vindo contra mim, eu saí do palácio para não bater de frente com eles, eu estou no deserto de Judá, eu não tenho nem pão e nem água, mas eu sei de uma coisa, meu Pai, a tua destra me sustenta, eu sei que a mão do Senhor está me guardando, eu sei que eu não vou morrer nesse deserto, eu sei que o Senhor está comigo. Deus está contigo. Não se torne igual a eles. Lembra do que Jesus falou? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirdes e mentindo disserem todo mal contra ti, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Mateus capítulo 6, Jesus falou sobre isso. Jesus está dizendo o seguinte: estão se levantando contra você? Exultai-vos, alegrai-vos. O que é isso? O que Jesus está dizendo é que a gente precisa entender de uma vez por todas. Se estão se levantando contra nós, é porque nós estamos dando certo. Quem está enfrentando luta ou perseguição nesse sentido aqui? Olha para quem está de mão levantada e diga assim: parabéns, hein? Você está dando certo, hein? Você está chamando atenção, hein, menina? Tem alguma coisa na tua vida que está brilhando forte, hein? Está ofuscando a visão daquele que não tem o Senhor, hein?
É por isso que tem afronta contra você, mas ainda bem que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu vou terminar dizendo o seguinte para você: a maior vitória de Davi não foi ter matado Golias. Paulo Júnior, a maior vitória de Davi, Paulo Júnior, não foi ter matado o gigante de quase 3 metros, Golias. A maior vitória de Davi foi não ter matado Saul. Porque Saul tentou matar ele 21 vezes. E ele teve Saul na mão dele para matar Saul. Ele estava com a espada na mão e com Saul na outra. A maior vitória de Davi não foi ter matado Golias, mas foi não ter matado Saul. Saul estava lá dormindo, e ele estava vindo ali com o seu exército para matar Davi. Davi vai lá no acampamento onde Saul está dormindo, tem Saul no pé dele. Davi poderia agora viver o que ele queria aqui no Salmo 58, ó. O justo se alegrará a lavar os pés no sangue do ímpio. Que Saul estava no pé dele, era só arrancar, cortar o pescoço de Saul, o sangue ia jorrar, ele ia lavar o pé no sangue de Saul. Não era isso que ele queria no Salmo 58? Era exatamente isso que ele estava pedindo a Deus no Salmo 58. Mas naquele momento, Davi cortou um pedaço do manto de Saul e levou embora. Foi a maior vitória que Davi teve. Não matar um homem que tentou matá-lo 21 vezes, sem ele ter feito nada de mal para esse homem. A nossa maior vitória é essa: é controlar a gente mesmo, e não se tornar o que eles querem que a gente se torne. A tua maior vitória não é vencer alguém, é vencer a si próprio, é ter autocontrole. Quem não tem autocontrole só perde na vida. Quantas coisas você já perdeu por precipitação, por falta de autocontrole, por não saber ficar quieto na hora que era para ficar. Ainda bem que a gente está na presença de Deus, que agora quem nos guia é Ele, quem nos move é Ele, quem nos ensina é Ele, e a gente não vai fazer o que o diabo quer que a gente faça, a gente não vai revidar na mesma moeda. Nós somos diferentes, a gente sabe que nós somos mais que vencedores. Eu não preciso fazer o que eles fariam se estivessem no meu lugar, porque se fosse o contrário, Priscila, se fosse Saul com Davi dormindo aqui nos pés dele, Saul teria matado Davi, Anderson. Se fosse o contrário, se Davi estivesse aqui e Saul chegou, Davi está dormindo, eu pego a espada e eu arranco a cabeça de Davi agora. Só que Davi teve essa chance e não fez. Dá para entender agora por que Deus tirou Saul do trono e colocou Davi? Você está entendendo? Olha aqui, você não precisa fazer, é Deus quem está fazendo por você. Deixa que no tempo certo Deus vai te honrar, no tempo certo Deus vai te abençoar, no tempo certo Deus vai mostrar para todo mundo que Ele está contigo. Agora Ele já está mostrando para você que Ele está contigo, mas não fique preocupado se tem alguém pensando que você está perdendo. Você não está perdendo, você está crescendo, amadurecendo, porque quando Deus entregar o que já preparou para você, quem duvidou vai ficar de queixo caído.